Chama julgamento número 58 da pauta, apelação civil 10.31.661/79 de 2020, apelante Mira OTM Transportes Limitada, apelado Star International Brasil Seguradora S.A., turma julgadora, Anúncio Teófilo Neto, Daniela Milano e João Camilo. Pede sustentação pela apelante Mira, o doutor Eurico Honorato de Souza Júnior. Encontra-se presente, doutor Eurico. Presente. Sim, pois não, o senhor está com a palavra, doutor. Obrigado. Excelência Presidente Cláudia, qual é o cumprimento todos os demais desembargadores, desembargador Núcio, relator deste caso. Trata-se aqui de uma ação regressiva promovida pela seguradora de um embarcador, que é a Intelbras. Meu cliente é um transportador. Portanto, meu cliente, ao fechar um negócio de transporte de cargas com a Intelbras, que chamamos na linguagem de transporte securitária como embarcador, foi submetido a uma apólice de seguro apresentada pela Intelbras, apólice essa contratada junto à Star International Brasil Seguradora, que é a autora aí de uma ação regressiva contra o meu cliente, alegando que o meu cliente transportador, teria descumprido normas de gerenciamento de risco, e isso inclusive citado na sentença primeira. Eu peço vênia para discordar completamente, inclusive, obviamente desconheço do relatório do desembargador Núcio Teófilo, mas houve um equívoco por parte do julgador de primeira instância ao validar uma prova extremamente unilateral. E eu passo a explicar. Excelências, quando se faz um contrato de transporte nacional, um seguro feito pelo embarcador, o embarcador, juntamente com a seguradora, contrata uma empresa de regulação de sinistro, uma gerenciadora de risco, para ela poder delimitar obrigações do transportador no momento deste transporte. Esta empresa chama-se Brasil Risk, nesses autos. Houve um sinistro e a companhia diz que houve desobediência ao gerenciamento de risco. A pergunta, já dou a resposta, é óbvia. A quem compete dizer se houve ou não houve descumprimento de gerenciamento de risco? Obviamente que é pela empresa contratada pelo embarcador, bem como pela seguradora, chamada Brasil Risk. E esta empresa vem aos autos através de um documento juntado aos autos, às folhas 495, basicamente, informando que não houve descumprimento de gerenciamento de risco em nenhum momento. Trata-se de um roubo feito em um posto de combustível. Esse posto estava, sim, na lista dos postos de combustível permissivo para uma pernoite. Inclusive, quando do gerenciamento do risco, o motorista comunicou à gerenciadora do risco para a pernoite, o que foi autorizado. Então, o próprio motorista da transportadora, antes do risco, antes do sinistro, antes do roubo, comunicou que iria pernoitar naquele posto. E foi autorizado assim fazer por quem? Pela empresa contratada pelo dono da carga e pela própria seguradora. Ora, estranhamente, a seguradora, quando da regulação do sinistro, contrata uma terceira pessoa, totalmente estranha a essa relação contratual, e essa terceira pessoa emite um relatório dizendo que o transportador descumpriu cláusula de gerenciamento de risco, inclusive citada pela própria sentença de forma equivocada. Por isso que eu disse que foi um equívoco, que a sentença diz, abre aspas, os documentos de folha 185/188 demonstra que o preposto da parte ré não observou os locais de parada que estavam no plano de viagem. Fecho aspas. Isso não é verdade, desembargador Núcio Teófilo. Essa competência de dizer aonde deveria parar ou não e autorizar ele parar ou não, competiria à empresa de gerenciamento de risco responsável naquele momento. E houve expressamente nos autos
declaração informando que não houve descumprimento desta parada. E este documento foi totalmente ignorado na sentença de primeiro grau. Inclusive, protestamos, nós na defesa, protestamos pelo depoimento testemunhal desta empresa, bem como depoimento da própria reguladora de sinistro contratada pela seguradora, essa terceira pessoa, no qual foi indeferido pelo magistrado, julgando-se antecipadamente o mérito e descartando a prova testemunhal, que seria de suma importância para a defesa comprovar que não houve descumprimento por parte do transportador. Gostaria também de chamar a atenção, desembargador Núncio, que o artigo 12 da Lei 11.442 de 2007, abro aspas, artigo 12, os transportadores e seus subcontratados somente serão liberados de sua responsabilidade em razão de, a linha 6, contratação de seguro pelo contratante do serviço de transporte, na forma do inciso 1 do artigo 13 desta lei. Ou seja, o transportador, de forma expressa pela Lei 11.442, ele é isento de responsabilidade quando o seguro é contratado pelo embarcador. Isso é texto de lei, inclusive com várias jurisprudências citadas pelo STJ e outros tribunais, inclusive desse próprio tribunal. Portanto, Excelência, mais uma vez, e gostaria também de levar ao conhecimento de todos, o documento emitido pela própria autora nessa ação regressiva, a seguradora Star Internacional, no qual ela diz, permita, abre aspas, declaramos ainda para os devidos fins e efeitos que a Star Internacional Seguradora renuncia expressamente seu direito de subrogação contra o transportador rodoviário e ou transportador aéreo. Fecho aspas. Portanto, previamente, antes do sinistro ocorrer, a Star forneceu um documento ao meu cliente transportador, documento esse intitulado como DDR, que é uma carta de direito de regresso, dispensa de direito de regresso, contra o meu cliente. E após, entra com uma ação regressiva, alegando descumprimento de uma norma, baseado em um laudo unilateral, que não tem a presença do contraditório em nenhuma das partes desse laudo, e a empresa competente, repito, contratada pelo próprio embarcador, dono da carga, e contratado pela seguradora em comum acordo, porque a apólice exige essa obrigação, essa empresa chamada Brasil Risk é quem detinha a condição, competência para dizer se houve ou não houve descumprimento de GR, de gerenciamento de risco. E não houve, a empresa declara, e nada disso da minha sustentação oral foi citada na sentença no qual eu peço aí provimento do meu recurso ou, no mínimo, a cassação da sentença para que ela possibilite à parte requerida a produção da prova testemunhal indeferida e com julgamento antecipado. Era o que continha. Agradeço a oportunidade. Obrigada, doutor. Como vota o desembargador Núncio Teófilo Neto? Senhora presidente, só um instantezinho, por gentileza. O senhor citou um documento, diz que há nos autos um documento emitido pela gerenciadora de risco. O senhor me faz gentileza de apontar as folhas, o senhor mencionou folhas 400 e alguma coisa? Com certeza, Excelência. 495, Excelência. Brasil Risk, Excelência. O nome da empresa. Senhor presidente, eu vou retirar esse processo, com a sua licença, para examinar esse documento a que o doutor se referiu. Obrigado, Excelência. Pois não, doutor. Resultado, então, retirado pelo relator para a vista.
Tá bem? Muito obrigada, doutor. Obrigado, Excelência.